Pessoal, bom dia. Aula passada, a gente falou um pouco sobre força magnética, né? Resolveu algum exercício. Falamos de força magnética e força centrípeta, sendo que as duas são forças correlacionadas, né? Então, se eu tenho uma força magnética, significa que eu também tenho força centrípeta, tá? Então, para isso, a gente vai resolver alguns exemplos de força centrípeta e força magnética, né, correlacionadas. E, em seguida, a gente vai falar um pouquinho de força magnética próxima a um fio, tá? Então, para a gente começar, né, temos a nossa referência aqui, né, dos exercícios, né, e nós vamos pegar aqui o exemplo 25. Né? Um elétron é lançado com velocidade de módulo 3,2 vezes 10 a quarta metros por segundo, perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme, de 9,1 vezes 10 a menos 6 Tesla. Sendo a massa do elétron igual a 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos, e a carga dele 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, o módulo de sua carga... tá. 1,6 vezes 10 a menos 19, o módulo dessa carga, né, caracteriza a trajetória descrita por ele. Suponha que a força magnética seja a única atuante. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui. Ó. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Pessoal, é o seguinte. Como ele não me deu nenhum desenho, eu posso desenhar de qualquer forma. Eu vou falar que o meu campo magnético está entrando aqui. Ó. Então, tem uma região que eu tenho campo magnético entrando. Ok? Em azul. Aí, vou colocar aqui em vermelho um elétron com velocidade para baixo, tá? Então, a velocidade dele é esse vetor em vermelho. Pessoal, como vocês vão ver, acho que de modo espelhado, tá certo? Então, eu peço que vocês façam no caderno aí, tá? Ou façam na frente do computador. Nas videoaulas, vai aparecer de modo espelhado, tá certo? Então, o que nós temos? O dedão, você vai utilizar para orientar a velocidade, e esses outros dedos, campo magnético, né? Então, a força magnética vai estar na palma da mão, certo? Porém, como é elétron, eu tenho que inverter a força. Então, ela está saindo dessa face da mão. Então, de forma que nós vamos ter aqui, ó, a força magnética em verde aqui nessa direção, tá? Então, aqui é minha força magnética, ok? Qual que vai ser a direção dessa trajetória? Ela vai estar com a velocidade aqui, a força magnética vai fazer com que ele execute o quê? Uma trajetória circular, tá? Ok? Então, aqui nós caracterizamos, né, a trajetória, vai ser uma trajetória circular. Por quê? Porque essa força faz com que o objeto, o quê? Modifique sua direção da velocidade, né? Então, ele vai fazer uma trajetória circular. Certo? Tranquilo? Qual que vai ser o valor dessa força? O valor dessa força é igual ao módulo da carga, vezes a velocidade em módulo, vezes o campo, vezes o seno de 90 graus. Por quê? Que dá 1, né? Por que é 90? Olha, a velocidade está a 90 graus do campo magnético. Então, vai dar 1, né? Então, a força magnética, eu vou jogar os valores aqui, vai dar o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga, né? Então, pessoal, ele falou para caracterizar, mas vamos primeiro calcular a força magnética aqui, né? Então, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a velocidade dele, é 3,2 vezes 10 a quarta, olha aqui, ó. 3,2 vezes 10 a quarta, vezes o campo magnético é 9,1 vezes 10 menos 6. Fazendo essa continha aqui, vou usar a calculadora aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. 1,6 vezes 3,2 vezes 9,1 dá 46,6 vezes 10. 10 a menos 19 mais 10 a quarta vai dar 10 a menos 15. 10 a menos 15 vezes 10 a sexta vai dar 10 a menos 21. Tá? Essa que é a força magnética atuante. Bom, ele falou para caracterizar a trajetória, então vamos determinar o raio dessa trajetória. O raio é igual ao quê? A gente viu que o raio era igual a mv sobre qb. Lembrei. Raimundo me viu QB, né? A gente deduziu isso na outra aula. -2, né? Obrigado, Carol.
Carolina me corrigiu, tá? Errei a continha aí, ó. Tá? Dá 10 a menos 2. Eu até estranhei, foi mais 200 metros. É muito grande, né? Então, o raio de trajetória é 2 centímetros, tá? Obrigado, Carolina. Foi intencional, só pra ver se alguém tá prestando atenção. Só a Carolina tá prestando, né, Carolina? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Presta atenção, ver se eu fiz um erro estratégico aqui. Pessoal, é o seguinte. Esse aqui eu vou pedir pra vocês procurarem na internet, tá? Alguma coisa. Ó, a figura mostra a trajetória seguida por 3 partículas, elétron, próton e deutéron, lançadas do ponto O, perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético em forma constante. Todas com a mesma velocidade. A velocidade deles são todas iguais. Quais são, respectivamente, as trajetórias do próton e deutéron? Partícula construída por um nêutron próton e pelo elétron. Pessoal, a gente sabe que a massa do elétron, ela é igual ao quê? 3,1, como é que é? 9,1 vezes 10 a menos 31. A massa do elétron. Certo? A gente sabe que a carga dele é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa carga aqui é importante pra gente determinar a força, tá? Eu quero que vocês me digam qual que é a massa do deutéron. Ou podem procurar também, ó, ele falou aqui, ó, que o deutéron é uma partícula constituída por um nêutron e do próton. Então você pode procurar a massa do próton e do nêutron e somar. Então qual que é a massa do próton? Ou qual que é a massa do nêutron? Ou a massa do deutéron? Direto, pode procurar aí pra mim. Qual que é? Um minutinho pra vocês procurarem na internet e me falar aí. Por áudio ou colocar no chat. A massa do próton tem que ter, né? Acho que a massa do próton é igual a do nêutron, tá? Só que o nêutron não tem carga, né? A carga do próton, vou colocar aqui o Ezinho pra falar que é próton, tá? A carga o Ezinho pra falar que é elétron. O elétron é menos 1,6, o próton é igual a 1,6 positivo, né? E do deutéron, qual que é a carga dele? Vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Porque é um próton mais um nêutron. O nêutron tem carga, então a carga do próton mais a carga do nêutron vai dar a própria carga do próton, tá? O que eu preciso? Então, a massa do próton e a massa do deutéron. 1,6 vezes 10 a menos 27. Tá? A massa do próton, 1,6 vezes 10 a menos 27. Ou seja, mais pesado que o elétron, né? Claro, né? Um pouquinho de massa do nêutron. Se não me engano, é a mesma, tá? É a mesma. Cadê? Lembrando, pessoal, que... Lembrando... Ó, a massa do nêutron é a mesma, sabia? Pessoal, lembrando que a massa desse corpo acelerado ela é modificada, tá? Mas a gente vai considerar um sistema clássico aqui. Tá? Então, nós temos esses dados. Pessoal, primeira pergunta. O que vocês acham? Vamos pegar aqui a fórmula, ó. R, que é o raio de trajetória, é a massa vezes a velocidade sobre a carga vezes o módulo da carga, né? Vezes o campo magnético. Pessoal, olha só. O que vai diferenciar na trajetória é a massa, porque ó, todos estão com a mesma velocidade, o campo magnético em intensidade é o mesmo, e o valor da carga em módulo é o mesmo. Então, olha só. Qual que vocês acham que é o próton, o deutéron e o elétron? Olha a fórmula. O que vai definir vai ser a massa. Então, o A vai ser o quê? Quanto maior a massa, maior o quê? Ou menor o quê? O que vocês acham? Lembrando que a massa do deutéron vai ser 3,2 vezes 10 a menos 27 quilos, que é a soma do próton mais do nêutron, né? Pessoal, é o seguinte, ó. O raio da trajetória R ele é proporcional à massa e à velocidade, e inversamente proporcional à carga e o campo. Como todos têm a mesma velocidade, estão submetidos ao mesmo campo, e a carga em módulo é a mesma, a menos do sinal, tá vendo? A única coisa que vai diferenciar é o seguinte. Ó, o A, ele tem cara que é o quê? Ele tem cara que é o próton. Por quê? Olha só. Ele tem um raio maior do que C, e ele tem um raio menor do que B. Por que qual é o próton? Porque o raio é proporcional à massa. Então, quanto maior a massa, maior o raio. O maior raio é o B. Então, o B vai ser o deutéron, porque a massa é proporcional ao raio. E o menor raio é o C, né? Que é o elétron. E outra coisa, olha só. O próton e o deutéron são o quê? Cargas positivas. Então, se eu usar a regra da mão direita, ó, velocidade. Faça aí você. Velocidade é o dedão. O campo está entrando, a força magnética está para cima. Então, positivo. Se for carga negativa, vai estar para baixo. Então, nós temos que o C é o elétron, o B é o deutéron, o P e o A é o próton, tá? Ok?
Então, o A ele vai ser o próton. O B, o deuteron. E o C, o elétron. Por conta dos raios de trajetórias, que são proporcionais à massa, e também, olha só, o elétron, ele deflete contrária ao deuteron e o próton, porque o próton e o deuteron têm massa, têm cargas positivas, e o elétron negativo, ok? Certo? Então, a gente conseguiu fazer esse exercício, tá? Ok? Um exercício somente com análises, né? Pessoal, eu ia passar a força magnética de um fio, mas acho que vai ficar meio pesado, até para vocês absorverem essa ideia aqui. Então, não vou passar, não. Vou fazer só esse terceiro exercício aqui como exemplo. E vou lançar uma lista e a aula que vem a gente fala sobre força magnética de um fio. Pessoal, isso aqui é um esquema de um espectrômetro de massa. Qual que é a ideia? Você tem uma fonte de íons, certo? Então, por exemplo, você pode pegar partículas, ionizá-las, né? O material, ioniza esse material, certo? Ou um gás, ou gases, né? Você pode ter gases. Qual que é a ideia? Né? Você tem uma fonte de íons. Esses íons são colimados por essas fendas, tá? Então, o que o Nunciar está falando é isso. Daí, eu tenho um campo magnético entrando. Esses íons têm cargas, né? Eles entram em um campo magnético. Se vocês fizerem aí para vocês, vai estar no rumo do seu peito, né? Então, o campo magnético vai estar entrando, né? Então, eu vou fazer aqui com relação à minha referência. O campo magnético está entrando, a velocidade está para baixo, então você vai ter uma força na palma da mão. Vocês fazendo aí, vocês vão enxergar uma força assim, ó. Uma força magnética, tá? Só que aqui, olha só, eu tenho aqui, ó, um campo elétrico saindo daqui para cá. Ou seja, se for uma carga positiva, ela vai para cá. Se for uma carga negativa, ela vai para cá. Certo? Por quê? Por causa, se eu olhar essa placa aqui, ó. Ó, só que é o seguinte, se for uma carga positiva, negativa, vamos pegar aqui uma carga negativa, o que vai acontecer? A carga negativa quer ir para o lado positivo, né? Certo? E se for uma carga positiva, ela quer ir para o lado negativo. Então, o que acontece? Aqui dentro dessa placa, vou fazer até um zoom aqui, ó. Vamos fazer aqui a placa aqui, ó, um zoom. O que nós vamos ter? Nós vamos ter que a força magnética vai estar para cá. Para que essa partícula passe através dessa placa sem defletir, a força que tem que estar atuando aqui, ó, tem que ser uma força elétrica para cá. De modo que se eu somar as duas forças, vai dar zero, né? A força magnética mais a força elétrica, somadas, vai dar zero. Ou seja, o módulo da força magnética tem que ser igual ao módulo da força elétrica. Para que ela consiga passar aqui. Lembrando que aqui é positivo e aqui é negativo. Ou seja, a carga que vai passar por meio dessas duas placas aqui, ó, e é além do campo magnético, essa carga ela é positiva. Certo? Após passar por essa placa, essa carga, esse íon positivo passa por essa fenda 3 e executa uma trajetória circular com raio de 2R. Tá certo? Ok? Certo. Ele pediu para determinar a velocidade que o íon entram nessa fenda aqui, ó. Bom, a gente sabe a fórmula, a gente já sabe que a carga é positiva. A fórmula é o quê? R é igual a M V sobre Q vezes B. Raimundo me viu o Kibe, né? Lembra dessa? Bom, lá na fenda, aqui nessa situação aqui, ó, gente. Nessa situação aqui, a gente sabe que a força magnética é igual a força elétrica. De modo que a força magnética é Q vezes V, que vai ser igual a força elétrica, que é igual a quê? O campo elétrico vezes a carga. Né? Corto carga com carga. Olha só, então a velocidade é igual a o campo elétrico sobre o campo magnético. Certo? Tem campo magnético e tem campo elétrico, então é só fazer essa continha, né? Vamos calcular a velocidade. A velocidade é igual ao campo elétrico, que é 4 vezes 10 a terceira, dividido por 2 vezes 10 a menos 1. Isso, né? Então, a velocidade dele vai ser igual a 2 vezes 10
Menos 3 menos 1 vai dar 10 a quarta metros por segundo. Encontrei a velocidade. Agora sim, eu posso jogar aqui, né? Exercício tem uma sacadinha legal, hein? Bom, R é igual a quê? A massa, que eu não sei. Vamos colocar os dados, né, já. O R é o quê? 0 é 2 vezes 10 a menos 2. É igual a massa que eu quero encontrar, vezes a velocidade, que é 2 vezes 10 a quarta, dividido pela carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o campo magnético, que é 2 vezes 10 a menos 1. Isolando a massa, nós vamos ter aqui 2 vezes 10 a menos 2, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 2 vezes 10 a menos 1, dividido por 2 vezes 10 a quarta. Então, a massa vai dar aqui igual a, esse 2 corta com esse 2, vai dar 3,2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 19, 10 a menos 21. Vezes 10 a menos 1, 10 a menos 22. Dividido por 10 a quarta. Vamos ver se está certinho aí, né? A conta. Isso mesmo. Isso vai dar o quê? Uma massa igual a 3,2 vezes 10 a menos 26 kg. Tá? Essa aqui é a massa em quilos do objeto que passa pela fenda. Pessoal, vou finalizar por hoje.